Olá, meus amores do sexto ano. Como vocês estão? Tudo bem? Tá eu aqui com saudade de vocês. Tampouco nós ficamos juntas, né? E já tivemos que separar por uma circunstância não muito agradável. Mas aqui estou para falar com vocês através desse PowerPoint, dando a minha aulinha, que eu gostaria de estar aí na sala, nessa sala cheia, mas eu gostaria de estar com vocês nesse momento. Eu gostaria de perguntar: quantos estão tomando água? Bastante água durante o dia? Quantos estão levantando cedo, começando o dia com Deus, lendo a Bíblia? Quantos estão buscando a Deus em primeiro lugar com a sua família, orando, pedindo pelo nosso planeta? Quantos estão se preparando para esses dias difíceis, se alimentando direitinho, tomando bastante líquido, comendo bastante frutas, se alimentando direitinho, fazendo exercício? Quantos estão fazendo isso? Parabéns para vocês. E a leitura? Tá indo bem na leitura? Eu estou no meu terceiro livro nessa quarentena e eu espero que vocês estejam lendo os livros sugeridos, os que vocês pegaram na biblioteca. É o que nós temos que fazer nesses dias, aproveitar os dias livres que vocês têm para ler bastante e ir ali anotando tudo que vocês leram, ok? Eu vou aqui passar para vocês a nossa aula falando dos gêneros textuais, que era o que nós faríamos em sala de aula e não deu tempo. Aí lembra que nós já tivemos a nossa primeira aula de biografia, autobiografia nós estudamos, vocês fizeram a biografia de vocês e fizeram alguns textos em sala, né? E começamos a nossa carta argumentativa e não tivemos como terminar, né? Não teve como corrigir e nem tampouco enviar pelo correio. Estou pegando as informações para ver se eles vão estender a data do concurso que era para participarmos. Mas estamos nas mãos do Senhor, né? Nas melhores mãos. Deus sabe de todas as coisas, o que tiver de acontecer, Ele está no controle, então só temos que ficar apegados a Ele, aguardando as respostas que Ele tem para nos dar. Confie no Senhor, porque tudo acontece segundo a vontade dEle, e é nele que devemos confiar todo o tempo, ok? Então, prazer estar aqui com vocês, lembrando de cada rostinho, mesmo que eu ainda não saiba o nome de todos, mas estou lembrando do rostinho de vocês. Do último lá do cantinho, Weber e Luiz Gustavo, até o primeiro aí da fila, Pietro, que eu lembro do rostinho, e são os três primeiros aí da frente, mas vou lembrando com o tempo, tá bom? Mas eu lembro de todos vocês, dos que conversam mais ao que conversa menos. Eu lembro de todos. Vocês viram que eu coloquei os 6 tipos de gêneros textuais que nós estudaremos esse ano? E aí eu já coloquei os exemplos aí nos textos e já quero falar com vocês já estão lendo, né? Então vamos lá, o primeiro texto é o narrativo. E esse texto narrativo, que eu só coloquei um exemplo aí que são romances, você já tem bem ideia de como fazer texto narrativo, que eu creio que é o que você mais faz. Tem um texto também descritivo, que é aquele que nós comentamos na sala do diário, eu até mostrei para o 9º ano meu diário, não está aqui agora, mas eu vou mostrar para vocês. Eu tenho um diário que eu faço com Deus, todas as manhãs. Uma hora dessa eu vou mostrar para vocês também. Esse texto descritivo, diário, que às vezes os meninos pensam assim, quem escreve diário são as meninas. Mas diário é as anotações que você faz da sua vida, do seu dia a dia, e é bem interessante. Tem um texto dissertativo argumentativo, que nós colocamos aí como exemplo artigos de opinião, e nós fizemos até a nossa carta também argumentativa, né? Que é também um texto dissertativo. Outro dissertativo expositivo aí, jornais, os jornais que nós lemos e quantas vezes gostamos de alguma seção do jornal, é um texto dissertativo expositivo. E tem outro texto que é o explicativo injuntivo, que as mães de vocês mais usam, que é culinária. E eu creio que alguns de vocês também, né? Sabem fazer alguma coisa, sabe fazer pipoca? Sabe fazer miojo? Então, você não precisa da receita, você não olha no rótulo ali na embalagem como é que é feito? Então, esse é um texto explicativo injuntivo. E tem o outro explicativo prescritivo, que esse é
Concurso público, que as pessoas leem todas as regras para saber se vai fazer parte do concurso ou não. Leis também é um tipo de texto explicativo prescritivo e regras de trânsito também, né, Pietro? Dessa parte aí você entende, né? Então, esses são 6 tipos de textos de gêneros textuais que nós estudaremos esse ano. Nesse narrativo, eu estendi mais exemplos aqui, que são os romances, contos, lendas, fábulas. Inclusive, nas nossas primeiras aulas, nós falamos de lendas, lemos algumas, e fábulas, não é isso que nós falamos? Novelas e crônicas também. Aí, romance, eu não sei se mais as meninas aí da sala gostam mais de romance, contos, eu não sei quantos de vocês gostam, mas nós vamos trabalhar os contos, as lendas, fábulas, novelas e crônicas, que são textos do dia a dia com humor. E esses são caracterizados por apresentarem ações de personagens no tempo e no espaço, e a estrutura desse texto narrativo é composta por apresentação, desenvolvimento, clímax e desfecho. Lembra que nós comentamos sobre isso quando estávamos fazendo a nossa biografia, que eu falei para vocês que vocês tentassem desenvolver exatamente isso para que o leitor gostasse do que estava lendo? E no texto descritivo, nós temos aí, que eu só comentei com vocês sobre o diário, mas nós temos relatos de viagem. Eu lembro que toda viagem que eu faço, eu gosto de escrever sobre ela. E eu estou em viagem nesse momento. E eu gosto de escrever tudo o que acontece no dia a dia. Estou fazendo umas pedaladas e aí eu anoto cada dia, agradeço a Deus pelo que acontece no dia. Eu gosto de anotar os meus relatos de acontecimentos diários. Os folhetos turísticos também, é bem interessante que quando você viaja para um lugar desconhecido, um folheto ajuda muito, nos direciona. Se ele é turístico, é porque ele mostra exatamente os pontos legais do lugar que você está. Viu essa imagem que eu coloquei? Que legal! Que você pode sonhar olhando para essa imagem. Você vê o poder de Deus em cada cantinho. É uma maravilha. E tem o currículo. O currículo é exatamente os dados de uma pessoa que coloca num papel para conseguir um emprego e coloca no lugar tudo que ele tem de habilidade para facilitar a entrada no ramo de trabalho. Biografia ou autobiografia é o texto descritivo que nós fizemos, que eu amei as biografias de vocês, as autobiografias que vocês fizeram, lindas, algumas histórias tristes, outras histórias emocionantes que eu gostei muito. Cardápios de restaurantes, que o menu, né, que a gente conhece assim também. E esses cardápios, quando você chega no restaurante, o que você quer saber? O que serve ali? Aí você vai, pega o cardápio, você lê para você saber o que você quer. E os classificados também de jornais, de revistas, é também um texto descritivo. E esse tipo de texto tem o objetivo de relatar e expor determinado acontecimento, lugar, pessoa ou objeto. E por esse motivo, um texto descritivo ele é rico em adjetivos ou em características que transmitem ou descrevem imagens por meio de percepção das sensações do emissor. É muito interessante quando você lê um texto descritivo e você viaja. Por isso que toda vez que você está escrevendo uma história, é interessante quando você descreve a cena que você está relatando naquele momento. Fica mais interessante para o leitor se interessar pelo seu texto. Esse terceiro tipo de gênero textual, ele é o dissertativo argumentativo. E aqui são os artigos de opinião. Por exemplo, a carta argumentativa que nós estávamos escrevendo, você teria que colocar a sua opinião ali, o que você achava do mundo em que a gente vive, né? Que foi o tema que eles pediram para fazermos. Abaixo-assinados, quando alguém vai fazer um abaixo-assinado para solicitar alguma coisa, tem que colocar uma dissertação, tipo assim, por que você está fazendo um abaixo-assinado? Qual o objetivo? Por que você quer retirar tal coisa? Então, o manifestos também é um gênero textual dissertativo argumentativo. Alguém está fazendo uma manifestação e tem que escrever sobre isso. Está manifestando por quê? Qual o objetivo? Sermões. Sabe quando a gente fala em sermão? Lembra dos pais, né, que gostam de dar sermão? Mas sermões são escritas que nos direcionam também a uma argumentação. Uma pessoa que faz um sermão, até os pais quando vão fazer um sermão para você, eles têm que explicar por que ele está te dando um sermão. O que você fez? Então, quais são os argumentos que eles usam
para convencer você de que a opinião deles é válida e que vai valer e que vai significar muito para você no futuro. Entenderam isso? Dissertativo? Esse tipo de gênero textual ele é empregado com a finalidade de expor um assunto ou um tema utilizando argumentações. E o texto dissertativo argumentativo ele é caracterizado pela defesa de um determinado ponto de vista, como nós dissemos, e a estrutura é composta por 3 partes, que é também a apresentação, desenvolvimento e conclusão. E esse tipo de texto é mais solicitado nas provas do Enem, quando vocês já saírem do Fundamental 2, e também no ensino médio, que usa muito. Mas como eu vi nessa sala do 6º ano, que tem meninos leitores e escritores também, eu vejo que é muito interessante vocês aprenderem sobre todos os gêneros textuais, porque vocês vão se sair muito bem na escrita e eu tenho um desafio para hoje. No 4º gênero textual, nós temos o dissertativo expositivo. Aqui eu vejo que o que vocês, não sei se vocês, o que vocês mais usam aqui são os resumos escolares. Então, quando hoje, por exemplo, você está me ouvindo aqui e você está fazendo aí a sua leitura, você está vendo assim, resumindo, o que eu vou aprender nessa aula hoje? O que Tia Dinária quer me ensinar nessa aula? Então, nós temos aqui os dissertativos expositivos, os exemplos, jornais, que eu sonho em ter jornal na nossa cidade, né? Tinha banca de jornal há muito tempo atrás, hoje não tem mais. Enciclopédias, resumos escolares, verbetes de dicionário. Inclusive, nesses resumos escolares, seria bem interessante se você, a cada aula que você está ouvindo, nesses dias que estão em quarentena, você fosse escrevendo tudo, resumindo no papel o seu entendimento. Além do que o professor fala, o que você entendeu de tudo que você ouviu, tudo que você viu, o que você aprendeu. É interessante você fazer esse resumo diário do seu aprendizado na escola. Verbetes de dicionário, um texto dissertativo expositivo que tem a função de expor determinada ideia utilizando recursos de comparação, conceituação, definição, informação e descrição. Isso é um texto dissertativo expositivo. Nessa imagem que você está vendo aqui, por exemplo, você pode criar um texto de comparação, definição ou de descrição. Aqui dá para você fazer uma dissertação maravilhosa. O 5º é o explicativo e injuntivo, que eu disse para vocês, de receitas culinárias, manuais de instruções, bula de remédio. Manuais de instrução, hoje, a gente ainda brinca assim com os pais, porque compra um aparelho novo e vocês mexem em tudo e às vezes nem olham o manual, né? Já é pela curiosidade. Mas o manual de instrução, ele nos explica direitinho como usar o aparelho, como usar o objeto que nós compramos, para que não sofra dano, para que a gente não use errado. Então, esse explicativo injuntivo é bem interessante para nós. E as receitas também. Eu, por exemplo, gosto de fazer receitas criando. Tipo, eu uso os ingredientes que eu tenho em casa. E às vezes eu não tenho substituto. Mas tem gente que é bem minucioso, usa todos os ingredientes da receita para que não dê nada errado. E depois possa até dizer, não, se isso aqui deu errado, onde foi que eu errei? Segue direitinho a receita. Assim como bula de remédio, que você tem que usar exatamente como está escrito, como o médico te receitou, para que não tenha depois como justificar que não conseguiu um resultado como mandava o manual, porque você não seguiu direitinho o que estava escrito. Esse texto explicativo injuntivo, ele também é conhecido como texto instrucional. Quer dizer, passa-nos as instruções, né? Como fazer uma receita, como usar um remédio, e trata-se dos gêneros textuais caracterizados por indicar uma ordem, de maneira que o emissor busca persuadir e orientar o receptor, o interlocutor. Por esse motivo, esses textos geralmente possuem um ou mais verbos do imperativo. Você sabe o que é um verbo no imperativo? É aquele verbo que ordena, né? O imperativo. O indicativo, ele é certeza dos acontecimentos, o subjuntivo, dúvida ou possibilidade, e o imperativo, ordem, aconselhamento, chamamento, não é isso? São os modos do verbo. E o último gênero textual é o explicativo prescritivo. Esse aqui, o prescritivo, é aquele que
de edital de concursos públicos, que eu creio que os pais de vocês já mostraram para vocês isso, que é muito comum hoje as pessoas procurarem fazer um concurso público, que é aquele emprego garantido, que você tem, eu chamaria de, a palavrinha agora sumiu, na hora que eu lembrar eu falo para vocês. Leis, que é também um tipo de texto explicativo, as leis, tanto leis civis, quanto, por exemplo, um advogado, um profissional de direito, ele estuda leis praticamente diariamente, porque as nossas leis mudam muito. E aí ele tem que estar inteirado dessas leis, então ele vai estudando. Todas as pessoas que trabalham, nós trabalhamos com a educação, temos que conhecer as leis que regem a educação, para que saibamos se nós estamos dentro dos parâmetros do que é pedido para nós pelo MEC. E aí tem as cláusulas contratuais, essas cláusulas são leis que quando nós somos contratados para prestar um serviço, temos que assinar algumas cláusulas do contrato para que tenhamos respaldo no que estamos fazendo. Regras de trânsito também é um tipo, um gênero textual. Se você transgride uma regra de trânsito, você paga uma multa por isso. Então é infringir a lei, né? É o que diz. A Constituição também é um texto, é uma explicativo prescritivo, porque a Constituição brasileira, ela se baseia em várias leis, regras que nós brasileiros temos que seguir. É por isso que quando os senadores eles se reúnem e também toda a cúpula de Brasília, eles trabalham em cima da Constituição brasileira, para que não fuja das leis que ali estão escritas. Códigos também é um tipo de texto explicativo prescritivos, códigos que regem também a nossa nação. E nós vamos estudar um por um na proporção que o tempo for passando. Esse tipo de texto busca instruir, esse explicativo agora, busca instruir o leitor com relação a um procedimento, exigindo que o leitor proceda de determinada maneira. Um texto explicativo prescritivo não permite a liberdade de atuação do leitor. Por quê? Porque são leis, são códigos, então você não tem liberdade para fazer o que você quer. Você está dentro daqueles parâmetros pedidos pelo texto. Então, a linguagem utilizada é simples e objetiva. E eu coloquei uma frase aqui no final: para escrever bem é preciso ler mais. Então, eu quero comentar com você do exercício de hoje. Para que você saiba como você se tornará um bom escritor, você vai continuar lendo os livros que foram sugeridos. São 6 livros no bimestre, lembra disso? E quantos você já leu? E aí você vai preencher as suas fichas de leitura. E além das fichas, eu quero fazer um exercíciozinho com você agora que você está assistindo a sua aula. Enquanto você me ouve, você pode até voltar o vídeo e você vai escrever quantas palavras você conseguiu. Eu gostaria que fosse 50 o máximo de palavras. Que você escreva olhando aqui para as imagens ou ouvindo a minha voz. Vai escrevendo o que vier à sua cabeça. Palavras soltas. Vai escrevendo, escrevendo. Completou 50, ok, parabéns. Você completou as 50 palavras, você para. E você vai reduzir essas palavras para 10. Então, você vai aproveitar das 50 que você escreveu, você escolhe 10. As 10 que você escolheu, aí você vai agora pegar essas 10 palavras. E de acordo com essa imagem que você está vendo aqui, você vai criando frases com as 10 palavras que você selecionou. Terminou de anotar as frases, aí você vai criar um texto sobre as palavras usando as palavras que você colocou aí no papel. Esse texto, eu gostaria que fosse o primeiro, o narrativo, que nós vimos aqui logo no início. Esse texto narrativo. E aí você vai fazer, eu gostaria que fosse, inicialmente você pode escolher um texto narrativo que você quer fazer. Quer fazer um romance, um conto, uma lenda, uma fábula?
você quer falar alguma coisa, escrever alguma coisa parecida com uma novela, você quer fazer uma crônica, que é um texto do seu dia a dia, mas com humor, o que você quiser fazer. Eu gostaria que você escrevesse uma narrativa com 20 linhas e que você passasse para mim esse exercício para eu ver o que você fez, quais palavras vieram à sua mente para você escrever. Eu queria também ver as suas 50 palavras. Você vai passar para mim pelo meu e-mail, que vai estar no grupo, ou você passa também por foto no meu WhatsApp, que você pode mandar no privado, ou você também pode colocar, é isso mesmo, mandar uma foto do que você escreveu, como você quiser. Eu vou estar acompanhando você, tá bom? Então, e aí, você gostou da aula? Deu pra... Porque pra mim isso aqui é novo, sabe? Então, na sala é bem melhor pra gente conversar, né? Não resta dúvida. Mas eu gostei muito de estar aqui com você e aí nós vamos falando desses textos e melhorando a nossa didática aqui, tá bom? Mas o que você quiser comentar, você pode comentar aqui embaixo e a gente vai estar junto. Um beijo no coração. Até a próxima aula.